Essa palestra começou aqui, um rascunho simples, feio, meio confuso, sem palco, sem aplausos, sem plateia, mas hoje ela termina aqui. O seu concorrente tem um serviço de qualidade ou não? Sim. Às vezes não, às vezes você tem certeza que não, certo? Mas a questão é, ele, na hora que ele está vendendo, ele fala que o serviço dele é de qualidade? Mas o que acontece entre esses dois momentos é o que quase ninguém mostra. A maioria das pessoas acha que uma palestra nasce da inspiração, do levar jeito para coisa, do talento, mas não nasce. Ela é construída, pensada, lapidada, melhorada aos poucos e o mais importante, ela é treinada. Então hoje você não vai ver aqui só os meus bastidores. O que você vai ver é um processo que você aí pode copiar para transformar uma palestra que hoje está só na sua cabeça em algo palpável para que você possa comunicar isso para o mundo. Então hoje eu vou te mostrar exatamente o caminho do rascunho até o palco. Sem glamour, sem filtro, só o processo real que realmente aconteceu. E no final você vai perceber que o que separa uma palestra comum de uma palestra memorável não é talento, é método. Então vamos começar do começo, mostrando para você esse rascunho através aqui do meu computador. Bom, na verdade o que eu vou te mostrar aqui é o processo de criação, de treino, até a apresentação de uma palestra que realmente aconteceu no ano passado, né? Esse vídeo está sendo gravado em 2026, a palestra aconteceu em 2025 e eu vou falar aqui exatamente qual é o contexto por trás. Na verdade, a primeira coisa que eu faço, que é o brainstorming da palestra. O que é o brainstorming da palestra? Eu coloco todas as informações ali que eu sei sobre a ocasião, sobre o público, sobre o que vai acontecer, o que não vai acontecer, a estrutura, tudo mais, tá? Então, para começar aqui, né, eu coloquei a data, 16 de outubro, o local onde ia acontecer essa palestra, a sala do cinema, tema da palestra, comunicação para vendedores, o título da palestra, comunicação que vende, como transformar conversas em negócios fechados. Esse título eu tive que passar previamente, né, para poder fazer a divulgação do evento e tudo mais. Então, era importante eu criar mais ou menos ali, já pensando no que eu queria construir, mas eu não construí um título que me amarrasse, né? Então, por isso que eu construí esse título aqui. Público, profissionais da área comercial de diversas empresas, cerca de 300 pessoas. Então, era um evento promovido por uma empresa e essa empresa, o que ela faz? Ela promove eventos corporativos e cada evento tem fins específicos. Então tem eventos para RH, eventos para área comercial, eventos para inovação e assim por diante. Nesse caso aqui o foco era para times comerciais. Então eu sabia que lá iam estar pessoas de times comerciais de várias empresas de ramos totalmente diferentes lá. E aqui qual a ocasião, né? Um seminário de vendas 2025, promovido pelo Segente, que é a empresa que vende treinamentos para empresas em diversas áreas, como vendas, inovação, liderança. Esse evento ocorre anualmente e tem a presença de 4 palestrantes, então aqui está uma informação importante. Eu não seria o único palestrante, eu teria a presença de outros palestrantes. Eu não sabia quem ia palestrar primeiro e depois, mas isso é importante saber. Por quê? Porque eu posso pesquisar mais sobre esses palestrantes, sobre o que eles costumam falar, sobre qual é o título do que eles vão falar, até para que a minha palestra seja complementar a deles e que não fique uma coisa muito parecida. Então o que eu fiz aqui? Eu fui no site que estava fazendo a divulgação do evento e copiei tudo que estava lá, que é onde eles descrevem o evento, né? Então essa parte em azul aqui, ó, é exatamente o que eles colocam lá. Então, para quem que é o evento, quem pode participar, o cronograma do evento, o que ia acontecer. Aqui a gente já sabia que a palestra 1 seria a minha, ou seja, eu seria o primeiro a falar nesse evento, às 8h50. Então isso daqui já me ajudou bastante. Opa, então eu vou ser o primeiro, eu preciso principalmente saber o que os outros vão falar para me ajudar. Então aqui tinha outros palestrantes, um vai falar sobre eficiência em vendas, outro vai falar sobre a cultura omotenashi, pequenos gestos que geram grandes resultados, depois a fórmula da conexão para vender, liderar e prosperar, e aí acabaria.
O tempo para a minha palestra era de 40 minutos e eles são bem cravados com relação ao tempo, então eu sabia que isso é importante, que eu não poderia fugir um pouco ali desse tempo. Tem pessoas, né, em palestrantes, isso daí que, gente, evitem ao máximo. Eles recebem uma certa duração que eles têm que colocar a palestra deles, então, você precisa fazer a palestra de 40 minutos. E a pessoa não dá a mínima para isso. E aí, vai lá, 40 minutos, 1 hora e meia, e ele está estragando o evento inteiro, o cronograma do evento inteiro, justamente porque ele quer falar mais. Então, isso é um desrespeito a quem te convidou, tá? Então, não façam isso. Feito isso, aí eu entro na segunda parte, que é o brainstorm de conteúdo. Sabendo de tudo isso, sabendo de todas essas informações a respeito do contexto, eu entro na parte do brainstorm de conteúdo. O que é o brainstorm de conteúdo? É quando eu jogo para fora, eu tiro da minha mente, jogo para fora, baseado na minha experiência, todo tipo de informação que eu possa vir a falar. Como isso é um brainstorming, eu não tenho a obrigação de colocar aqui tudo exatamente que eu vou falar. Eu vou colocar tudo que eu quiser colocar aqui e depois que eu vou escolher o que eu realmente vou falar e o que eu não vou falar, tá? Isso é importante para você gerar embasamento, para gerar conteúdo. Então aqui eu coloquei aqui tópicos interessantes que eu posso incluir ou não na palestra. Então os tipos de vendedores, de acordo com o perfil de comunicação, nós aqui na nossa empresa nós temos uma teoria de perfis comunicativos, que é o condutor, expressivo, amigável, analítico, e a gente aplica isso especificamente para vendedores ou para líderes, então talvez eu possa falar sobre isso. Os tipos de clientes de acordo com o perfil de comunicação. Então, existem os tipos de vendedores, mas existe também os tipos de clientes. Tem clientes que são totalmente diferentes uns dos outros. Então, eu poderia falar sobre isso também. Comunicação é a ferramenta mais importante de um vendedor, não um CRM, o seu celular ou qualquer outra coisa. Técnica da repetição. A melhor ferramenta de vendas é a comunicação. O que é isso? Existe uma técnica para palestras que é a técnica de repetição. Vamos imaginar que você tem uma palestra de 40 minutos e nessa palestra de 40 minutos tem uma frase. É uma frase impactante, é uma frase que você quer marcar no seu público. Então, eu posso, de forma pensada, repetir essa frase em alguns momentos. Inclusive, quem fazia bastante isso e com maestria é o Steve Jobs, quando ele apresentava os produtos da Apple. Então, o que mais que eu coloquei aqui? Se comunicação é tão importante, por que você não busca desenvolver, né? Muitos vendedores são conhecidos como aquele que tem boa lábia e isso deixa eles na zona de conforto de já sou bom e não preciso melhorar. Algo interessante aqui sobre vendas. Um ponto importante, gente. Vocês vão ver aqui algumas cores, né? Uns pintados, alguns aqui que estão em amarelos. Não se preocupe com isso, que depois vocês vão entender do que se trata. Depois, dado real sobre a empresa que investiu em melhorar a comunicação dos vendedores e aumentou seus resultados. Comunicação é ferramenta de vendas. No mundo onde as interações estão cada vez mais automatizadas com a IA, uma interação 100% humana vai se tornar um diferencial. Talvez eu possa falar sobre isso. Comunicação é ferramenta de engajamento. Empatia é extremamente importante no processo de vendas, pois muitas vezes eu falo como se as pessoas tivessem o mesmo conhecimento que eu. Esse é um problema que vendedores têm, né? Então eu costumo colocar aqui. Por que o dono de uma empresa não consegue vender seu produto de forma tão natural e seu vendedor não consegue? Ou melhor, o inverso, né? Por que o dono de uma empresa consegue vender de forma natural e o vendedor não? Dica impactante: evite frases e palavras genéricas, como temos inovação, temos exclusividade, nosso diferencial é qualidade, excelência. Eu acho que são coisas importantes para falar. Como vender sua comunicação? Como vender usando sua comunicação? Gerando confiança, obtendo informações através de perguntas, removendo a percepção de risco, gerando desejo, gerando urgência. Nada vende mais do que a humanidade, é se preocupar verdadeiramente com o outro. Comunicação para vender melhor é a comunicação que se importa com o outro. Algumas coisas, inclusive, eu coloquei aqui, né? Fiz um mini mapa mental a partir disso. Eu fui colocando isso num documento e ficou mais robusto. Dentre várias outras coisas aqui, se você quiser depois você pausa para dar uma olhada aqui, não vou passar por tudo, senão vai ficar um vídeo gigante. Então aqui na parte 3, que é a mensagem principal, qual é a mensagem que eu quero transmitir e que eu quero que todas as pessoas saiam da palestra com essa mensagem na mente, no coração ali? É de que, na era da automação,
o que mais vende não é técnica nem tecnologia, é humanidade. Comunicação é o que transforma uma simples conversa em um negócio fechado. Essa é a mensagem que eu quero transmitir, de que a humanidade é mais importante do que qualquer técnica. Porque muitas vezes os vendedores vão para esses cursos e eles ficam, qual que é a técnica que vai me salvar, que vai fazer eu vender mais e tudo mais. E aqui eu quero transmitir essa informação de que a comunicação é o que transforma uma simples conversa em um negócio fechado desde que você se conecte com a pessoa. E aí eu entro na parte 4, que talvez a mais importante de todas, que é a tese. Né? A tese é uma ferramenta, é uma técnica que nós utilizamos para transformar uma mensagem simples como essa daqui em uma mensagem um pouco mais encorpada, mas ainda assim faltando informações, tá? E basicamente ela consiste em responder algumas perguntas. Primeira pergunta, qual é o problema? Né? Baseado nesse tema, nessa mensagem, qual é o problema que eu vou abordar? Abordando o problema, eu já passo para o próximo, que é quais são as causas do problema e depois quais são as consequências do problema. Depois, então veja aqui nesses 3 eu foquei no problema. Agora eu vou focar na solução. Então, o quarto é qual é a solução do problema e o quinto é qual é o passo a passo para se chegar nessa solução. Ou qual é o método, né? Geralmente algumas pessoas chamam isso de método, tá? Então, aqui, falando no problema da tese, infelizmente muitos vendedores, desde aqueles com os piores resultados até aqueles com excelentes resultados, vivem o mesmo dilema do dia a dia. Eles conversam com muitos clientes, mas poucos se transformam em negócios fechados. Então aqui, o que eu fiz? Eu se coloquei no lugar de um vendedor e eu comecei a identificar quais seriam possíveis problemas que eles têm, que eles sentem, e que quando eu falar esse problema, ele vai falar, putz, eu sinto isso. Então aqui é esse o problema, né? Então aqui, esses outros aqui é só para reforçar esse primeiro, tá? Então eles marcam reuniões, fazem apresentação, até recebem elogios, como gostei da proposta, vou pensar, mas no fim o cliente não volta, não responde ou fecha com outra empresa. Ou seja, não é por falta de esforço nem de técnica, nem de ferramenta. É porque existe algo invisível nessas conversas que faz a venda escorrer pelos dedos. Tá, legal, mas quais são as causas? Isso acontece devido ao que eu chamo de mal do script. Aí o que eu fiz aqui? Eu fiz uma brincadeirinha aqui com as palavras, né? O que é o mal do script? O M é de muito falar e pouco ouvir. O script transforma o vendedor numa máquina de despejar informação. Então ele só está reproduzindo o que o script fala. O A do mal é de argumentos genéricos. Então, aquelas frases prontas e muito clichê, né? Nós somos uma empresa inovadora, nós somos pioneiros nessa área por causa disso, disso, daquilo, nosso diferencial é qualidade, e são termos muito genéricos que não dizem nada, né? E o U de mal é urgência no fechamento, aquela pressa que o vendedor geralmente tem para vender, tá? Nossa, Alisson, mas como você conseguiu do nada magicamente chegar na palavra mal? Na verdade não foi assim, na verdade primeiro eu coloquei alguns tópicos, eu coloquei 3 tópicos e esses 3 tópicos estavam com outro nome. E a partir disso, aí eu vou ter uma intencionalidade, eu vou pensar nisso daqui, eu vou olhar isso daqui e pensar o que eu posso fazer para tornar isso um pouco mais didático, um pouco mais interessante, né? Então eu transformei isso no MAU, de mal. Esse muito falar ou pouco ouvir poderia ser outra coisa. Poderia ser falar demais. Então seria F, entendeu? Então eu adaptei esse daqui para se transformar no mal, tá? Essas são as causas. E pode ver que dentro de cada causa eu tenho uma consequência. Então, quando o vendedor muito fala e pouco ouve, a consequência é o cliente se sente ignorado e não ouvido. Quando ele usa argumentos genéricos, a consequência é soa igual a todos, não gera diferenciação, o cliente não percebe valor. E quando ele tem urgência no fechamento, a consequência, o cliente trava, fica desconfiado e coloca a decisão na gaveta do vou pensar. Por quê? Porque gerou uma certa desconfiança ali. Feito isso, a gente entra nas consequências. Não, a gente não entra nas consequências. Por quê? Porque eu já criei as consequências dentro de cada um desses, tá?
para vocês entenderem. Quando a gente tem um processo, a gente tem uma técnica e a gente se torna muito bom em usar aquela técnica, a gente começa a ter uma certa autonomia de dar nossa pitada, de mudar alguma coisa aqui, outra ali. Esse foi exatamente o que aconteceu aqui. Geralmente, a pessoa que está começando, eu recomendo ela a falar um problema, depois causas, depois consequências. Nesse caso aqui, eu meio que misturei causas e consequências ali, tá? Depois das consequências, a gente entra na solução. A solução para isso é usar a comunicação como ferramenta de vendas mais importante. Tá legal, Alisson, mas como fazer isso? Por isso que é importante o método ou o passo a passo, tá? Por quê? Porque ele vai mostrar o como chegar nessa solução, né? Como utilizar essa ferramenta mais importante. E a melhor forma de fazer isso é por meio do método ACE. Né? O que é o ACE? Da mesma forma como eu usei o mal lá, mesma coisa. Eu me questionei, o que eu posso falar para esses vendedores que é importante para eles utilizarem a comunicação da melhor forma possível. Então eu pensei, nossa, é importante primeiro eles terem clareza sobre o estilo deles, porque existem estilos de vendas, estilos de vendedores, estilos de pessoas diferentes, com personalidades diferentes. Então é importante ele ter a clareza sobre como ele funciona. Depois, ele precisa entender como o cliente dele funciona, então ter essa empatia, olhar para o outro cliente, se colocar no lugar do outro cliente, que às vezes é diferente, totalmente diferente dele, para ele conseguir gerar essa conexão. Então, o último também aqui é conexão. Afinal de contas, como eu consigo me conectar com o cliente, com as pessoas totalmente diferentes e que às vezes são muito diferentes do que eu, vendedor. Baseado nisso, já criei um esboço. Agora eu vou conversar, eu vou elaborar um pouco mais cada um deles. Então, autoconhecimento. Entenda primeiro como você se comunica. Então, aqui eu coloquei para ter consciência dos pontos fortes e usá-los a seu favor. Eu falo bastante que a pessoa que quer desenvolver alguma coisa, por exemplo, na comunicação, ela fica focando muito no que está ruim, né? E aí ela quer melhorar aquilo que está ruim. E a nossa dica que a gente dá é, por que ao invés de você tentar melhorar no que está ruim, você não usa o que está bom, o que é ponto forte? Que às vezes você nem sabe que é ponto forte. Então vou falar isso para eles aqui. E aqui eu trouxe uma metáfora. A metáfora do jogador de futebol. Porque eu pensei, nossa, como eu vou explicar para eles de forma bem didática sobre esse autoconhecimento na prática, através de um exemplo. E aí eu pensei em profissões. Quais são as profissões que eu posso utilizar para isso? E aí eu pensei no jogador de futebol. Por quê? Porque cada jogador tem um estilo, né? Tem jogador que é muito alto, tem jogador que ele já é mais baixinho, tem jogador que é muito rápido. E ele pode utilizar essas características dele a favor dele para ele se tornar um melhor jogador. Então, se ele é muito alto, geralmente ele não corre tanto, mas ele seria perfeito para ser um ótimo cabeceador. Então, ele pode utilizar disso como uma estratégia de diferenciação. Tá? Com relação à empatia, faça perguntas para ouvir mais e falar menos. Aí eu trouxe também uma metáfora, uma analogia com o médico. Quando você senta lá no médico, o que o médico vai fazer? Ele vai te perguntar o que está acontecendo, quais são suas queixas, onde dói, onde não dói, vai te pedir exame para ter certeza que está acontecendo, para depois ele vir e começar a falar, para trazer o tratamento. Só que vendedor não faz isso, vendedor já chega falando, certo? E, por último, conexão. Transforme a conversa em confiança e relacionamento. Trate pessoas não como leads ou prospects. Trate as pessoas como pessoas. Se importe verdadeiramente com elas. E aí eu trago o caso do mecânico. Mesmo podendo enganar um cliente e cobrar caro por um serviço simples, ele não cobra nada e ganha confiança. Provavelmente você já passou por isso, né? Da pessoa, um mecânico te cobrar horrores por uma coisa, você vai lá, leva no outro mecânico, e aí o mecânico fala assim, não é nada, é só um fiozinho aqui. Ele vai lá e arruma aquilo. Então, eu vou falar sobre isso, sobre o quanto é importante você transmitir confiança para gerar conexão com a pessoa. Feito isso, eu tenho já uma tese pronta.
uma tese que responde as 5 perguntas. Feito isso, aí eu entro no que a gente chama de estrutura da palestra. O que é a estrutura da palestra? Basicamente, ela consiste em pegar a tese, colocar uma abertura e no final colocar uma finalização, certo? E aí aqui dentro da tese você vai rechear com conteúdos também. Então, se você olhar aqui, a abertura, o que eu fiz? Geralmente as pessoas fazem aberturas muito genéricas, do tipo: oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho aqui sobre vendas, tenho muitos vendedores aqui. Quem gosta de vender? Então esse é o clichê, certo? A melhor forma de você fazer diferente, de você fugir desse clichê, e mais importante, a melhor forma das pessoas prenderem a atenção e prestarem atenção no que você está falando, é você quebrar essa expectativa. Eles já estão com essa expectativa de que você vai começar como todo mundo começa. Então, quando você quebra essa expectativa, você fala: nossa, peraí, o que esse cara vai falar? Deixa eu prestar atenção. Como eu fiz isso? Eu trouxe, né, eu pensei, nossa, e se eu fizer um slide que vai ter lá um jogador de futebol, um médico e um mecânico? E aí, a abertura, eu vou falar assim, a gente pode aprender bastante como a gente consegue se tornar um vendedor melhor, como a gente consegue vender mais com essas profissões. Quer saber? Fica comigo até o final. Então, eu trago até esse suspense, certo? E aí, aqui eu escrevi isso, um jogador de futebol, um médico, um mecânico, 3 atividades totalmente diferentes. Mesmo assim, eles têm algo em comum. Todos eles podem nos ensinar sobre como sermos bons vendedores. Aí depois que eu faço a minha apresentação, que eu sou o Alisson, mentor de comunicação, e a minha missão aqui nesses 40 minutos é ajudar vocês a aprenderem muita coisa com um jogador de futebol, um médico e um mecânico. Aí eu entro e falo o problema. Então, tá aqui o problema, como estava antes. Depois, causas e consequências, como a gente já viu antes. Depois, a solução. Aí, dentro da solução, o que eu fiz? Além do que já tinha na tese, eu coloquei aqui, um mau vendedor segue o script. Um bom vendedor domina a comunicação. Lembra que nas consequências, nas causas e consequências, eu falei sobre o mal do script? Então, aqui eu faço essa brincadeira, né, do mal com o bom. Aí aqui no método eu falo a mesma coisa que eu falei antes. Essas coisas em amarelo, vocês vão perceber que são alguns pontos que estão além do que já tinha antes. Por quê? Porque se eu falar às vezes só a minha tese, a minha palestra vai ser muito curta. Então eu posso se questionar, o que eu posso falar mais sobre isso, né? Então aqui, eu vou falar que o ser humano é egoísta, logo ele gosta de pessoas que o valorizam. Aqui, no caso do mecânico, eu vou falar: empatia é extremamente importante no processo de vendas, pois muitas vezes eu falo como se as pessoas tivessem o mesmo conhecimento que eu. Nossa, da onde você tirou isso, Alisson? Lá de cima. Lá do nosso, aqui, brainstorm de conteúdo. Então veja que o que está em amarelo aqui é exatamente o que está em amarelo lá embaixo. Ou seja, quando chega no momento de eu encorpar a minha palestra, eu olho para todas as informações que eu já joguei para fora no meu brainstorm. E aí eu fico me questionando, será que faz sentido usar isso em algum momento da palestra? Faz aqui. E aí eu só vou dando Ctrl+C, Ctrl+V lá na estrutura. Voltando aqui na estrutura, depois do método, nós temos aqui, lembra que eu falei que a estrutura consiste na tese, numa abertura que vem antes da tese e num encerramento que vem depois da tese. Esse depois da tese a gente separa em 2 coisas. Primeiro, autocobrança e segundo, motivação. Sobre autocobrança é basicamente o que a gente chama de puxão de orelha, né? Então, sabe aquelas palestras motivacionais que você vai e a pessoa dá um chacoalhão em você, dá um tapa na sua cara e você fala: rapaz, nossa, é verdade, nossa, olha como eu devia estar fazendo isso, eu não tô, putz, preciso mudar minha vida a partir de agora. Ou, às vezes, não é uma palestra motivacional, às vezes você tá lá ouvindo uma pregação na igreja, né, num centro espírita, em algum lugar ali da sua religião, e aí você ouve um negócio que você sente que foi para você. Então, esse é o momento autocobrança. O que eu fiz aqui? Resumindo, comunicar para vender é melhor olhar para dentro
depois olhar para o outro e só então construir uma ponte entre nós. O autoconhecimento te ajuda a se transformar em um melhor profissional, a empatia te ajuda a conquistar mais clientes, a conexão te ajuda a mantê-los. Se a ferramenta mais importante de um vendedor é a comunicação, qual foi a última vez que você investiu nela? E aí a pessoa vai pensar nela, putz, velho, eu nunca investi na minha comunicação. Qual foi a última vez que você fez um curso? Qual foi a última vez que você se arriscou? Às vezes não é um curso, mas qual foi a última vez que você colocou à prova a sua comunicação? Qual foi a última vez que você gravou um vídeo para as suas redes sociais? Então aqui eu dou aquela alfinetada. E por último, na motivação, eu coloquei aqui, ó, tarefa. Eu dei uma tarefa para eles, inclusive. No intervalo, porque lembra que eu estava num evento e iam ter 2 palestras, um intervalo e outras 2 palestras. Então eu falei assim, ó, já que vocês vão pro intervalo, no intervalo o que vocês vão fazer? Você deve se conectar com uma pessoa que ainda não conhece. Geralmente as pessoas vão nesses eventos em grupo e fica ali no grupinho. Só que agora você entendeu o quanto é importante você se conectar com as pessoas. Então, lá no intervalo, a sua missão é se conectar, conversar com a pessoa que você nunca viu. E aí, para facilitar essa abordagem, o código que você pode usar para o outro, até facilitar esse processo da abordagem, que é o mais difícil, você vai chegar para a pessoa e você vai falar assim, posso me conectar com você? Pronto, a pessoa já vai saber do que se trata e aí vocês conversam. E depois, no final, eu conto uma história de uma outra profissão. Além das 3 que eu falei, uma outra profissão que é da professora. Aí eu trago uma história minha, né, de uma professora do ensino médio que me ensinou muito e mais do que me ensinou, ela se destacou para mim, por quê? Porque ela se importava comigo, ela me elogiava, eu sentia que ela tinha um carinho por mim de verdade. E esse carinho foi o que me dava gás para fazer sempre melhor e isso me ajudou muito a me tornar o profissional que eu sou hoje. Então, o que eu trago aqui? Quando criança, algumas professoras acreditavam em mim. No momento eu ficava feliz, mas não imaginava o quanto isso me impulsionaria no futuro. Tudo isso porque elas não estavam ali trabalhando com educação, nem com livros, nem com lições de casas, mas com gente. Portanto, pare de falar com leads e prospectar e fale com pessoas. Eu trago esse paralelo. Ó. A professora se importou comigo mais do que a profissão dela e ela mudou uma vida. Você pode fazer o mesmo como vendedor. Né? Então, aqui a gente finalizou a estrutura. Temos uma estrutura pronta e a partir da estrutura, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer slides. Então, vou mostrar aqui para você como que ficou esses slides de forma rápida. Bom, então temos os slides aqui. Esse é o slide que ficaria ali parado antes de eu fazer a apresentação. Quando eu começasse de verdade a palestra, eu traria as profissões, certo? E aí depois eu já traria por que aprender com eles. Feito isso, eu entro na parte do problema. Muitos vendedores vivem o mesmo dilema, muitas conversas, poucos negócios fechados. Não é por falta de esforço, nem de técnica, nem de ferramenta. Isso acontece por causa do mal do script, ou seja, já estou entrando aqui nas causas do problema. Aí eu vou falar sobre cada uma das letras, o M e o A. Então, o M tem aqui junto com as consequências, o A tem aqui todas as palavrinhas de argumentos genéricos com as consequências. Aqui, urgência, o de urgência com as consequências. E aí, eu trago esse daqui, né? Recapitulando todos esses 3, né? O mal. E aí eu falo que geralmente a gente acaba caindo nos 3. Então, entra na solução. Qual é a solução para isso? Saber utilizar de forma estratégica a ferramenta mais importante de um vendedor. Qual ferramenta é essa? A comunicação. Aí eu trago essa brincadeira do mau vendedor e do bom vendedor. O que os vendedores comuns fazem, o que vendedores de excelência fazem, né? Isso daqui pode ver que nem tinha na estrutura, mas eu tive a sacada. Enquanto eu estava fazendo os slides, eu fui lá e coloquei. Então, quando há confiança, não importa a característica. Quando há segurança, não importa a funcionalidade. E quando há transformação, não importa o preço. E aqui eu faço eles pensarem, né? Que eles principalmente brigam muito por preço, que dão desconto. Quando tem tudo isso, o cliente não reclama de preço. Aí eu entro no método, que é o passo a passo, que é ACE. Então, primeiro,
eu trago o jogador de futebol e veja, eu não falei ainda o que significa cada um deles. Porque isso é uma estratégia para gerar um certo suspense, da pessoa pensar, não, o que significa o A, o C e o E? E aí a pessoa fica prestando atenção em mim até que ela tenha todas essas informações na mente dela. Então, o jogador de futebol, o que eles nos ensinam sobre vendas? Autoconhecimento. Beleza. Depois, o médico, o que eles nos ensinam sobre vendas? O C. C de quê? Ou melhor, o E. O E de empatia. Tá? Para entender o cliente antes de tentar vender. E por último, o mecânico. O que ele nos ensina sobre vendas? C. C de conexão, para transmitir confiança e fidelizar os clientes. E aí aqui eu vou contando essas histórias, certo? Pode ver que os slides eles não têm muito texto, porque a ideia não é que a pessoa fique lendo, ela preste atenção no que eu estou falando. Mas o slide ele serve para que eu consiga de forma fiel fazer o passo a passo que está na minha estrutura, que eu já construí. Muitas vezes você tem um palestrante que cria uma estrutura fantástica e não segue a estrutura durante a palestra. Por quê? Porque às vezes eles não utilizaram os slides de forma estratégica. Aqui eu trago uma recapitulação, autoconhecimento, empatia e conexão. Trago novamente a figura desses três aqui, mas veja, por que eles estão diferentes? Porque eu trouxe a ideia daquela autocobrança, daquele puxão de orelha, do tipo, jogador de futebol, ele se exercita todos os dias. Um médico, ele sempre melhora a sua ferramenta de trabalho. Sua ferramenta de trabalho é o conhecimento, então ele está sempre em cursos, congressos, como ele está aqui aprendendo. E um mecânico, que é um bom mecânico, ele sempre investe ali na sua estrutura. Acabou de comprar aqui uma nova ferramenta, né? Aquele elevador hidráulico lá para os carros, tudo mais. Agora, qual foi a última vez que você investiu na ferramenta mais importante para a sua profissão de vendedor, que é a comunicação? Então aí eu faço desse jeito. Aí aqui eu mostro a tarefa prática, que eles vão ter que se conectar, e depois eu trago a história da minha professora. O que ela nos ensina sobre vendas. E por último, eu trago aqui um slide finalizando com o QR Code aqui e tal, chamando eles para minhas redes sociais, para algumas outras coisas, certo? Então finalizamos, você sabe, entendeu agora o que aconteceu da estrutura para os slides. E agora que eu tenho slides prontos, estrutura toda pronta, o que eu vou fazer? Vou lá e vou apresentar, certo? Errado, eu vou treinar essa palestra. Porque muitas pessoas acabam errando nesse processo porque apresentam pela primeira vez no momento decisivo. Então é muito melhor eu apresentar antes para sentir a palestra na prática, sentir o que eu posso estar falando errado, como melhorar, para que na hora que eu for apresentar a palestra, de verdade, no dia, na hora H lá, não vai ser a primeira vez. Né? Talvez eu vou ter apresentado já 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes, né? Aí cada um entende como fica melhor o treino. Mas vou mostrar para você aqui alguns desses takes que eu fui treinar essa palestra. Aí quem disse, hein? Palestrante... Quem disse que palestrante profissional não treina? É lógico, todo mundo tem que treinar. Quem não treina, que você acha bom demais... Pô, tem quase 10 anos dando palestra, acostumado com o palco, tá aqui. A gente vai treinar, a palestra que o Alisson vai dar quinta-feira. Fazer uma mentoria aqui entre sócios. Opa. Então, depois desse treino, eu estava totalmente preparado para o dia da apresentação e o dia chegou. Então você pôde ver que essa palestra não começou no palco. Ela começou no silêncio, no rascunho, em dúvidas, várias dúvidas na verdade. Começou quando ninguém estava vendo, quando ainda não tinha nenhum aplauso, quando era só uma ideia e principalmente disciplina. O palco é só a consequência. O que você está vendo aqui não é talento, é construção, como você mesmo pôde ver. E tem uma coisa que eu aprendi vendo isso de perto. Quando gente boa guarda o que sabe, o espaço não fica vazio. Alguém ocupa esse espaço, alguém ocupa esse palco. E muitas vezes acaba sendo gente rasa, gente com menos conhecimento. Por isso, eu falo que a comunicação não é vaidade, é responsabilidade. Se você tem conhecimento, se você tem experiência, se você tem história, isso não é só seu. É um talento que precisa circular.
Porque tem gente lá fora tomando decisão com base em conteúdo ruim e pagando muito caro por isso. A minha missão é justamente ajudar especialistas a ocuparem os palcos certos do jeito certo, sem precisar virar um personagem. E, com isso, conseguirem se transformar em referência pelo que sabem de verdade. E é por isso que eu mostro o processo, para você entender que não precisa esperar a confiança cair do céu. Você constrói, você treina e você aparece. Porque o mundo não precisa de mais ideias guardadas, precisa de vozes preparadas. Do rascunho ao palco. É assim que a gente combate o vazio com conteúdo de verdade. Espero que tenha gostado de acompanhar todo esse processo e que esse processo te ajude a ter mais confiança e talvez tomar a decisão de se tornar de verdade uma referência, alguém que merece estar no palco, alguém que as pessoas merecem ouvir. Abraço e até o próximo vídeo.